Olá, pessoal! Bem-vindos à aula deste gatinho fofo no estilo Kawaii em amigurumi, onde iremos trabalhar com um fio novo e aprender uma nova técnica para maquiar as bochechas, que deixam os bichinhos ainda mais fofos. E como podem ver, este gatinho de crochê tem características como os olhos maiores, diferentes do que estamos acostumados a ver por aqui. Explico melhor na descrição do vídeo. Além de muito fofo, este gatinho ficou com 12 centímetros sentado e 17 centímetros em pé, que é um tamanho ideal para as crianças pequenas brincarem. Mas acho que só quem vê e sente pessoalmente a textura da peça é que pode saber a fofura que é. Já estou até com vontade de criar uma coleção kawaii. O que vocês acham da ideia? Lembrando que todo o material utilizado vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos para a nossa aula? Este fio mistura algodão e acrílico na sua composição. É o Balloon Amigo e tem uma textura bem gostosa de tocar. E com um novelo de 50 gramas dá para fazer todo o gatinho. Então vamos iniciar com o anel mágico. Vamos prender aqui o fio. E agora fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. Já vou colocar aqui meu fio marcador para marcar o início das carreiras. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos juntos para cada ponto da carreira anterior. Então, vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto, até o final desta carreira, totalizando 12 pontos. Prontinho, vamos então para a terceira carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. Já vou prendendo esse fio que ficou lá atrás, do anel mágico, e então é só seguir repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 7 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 36 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 8 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 9 e 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos,
totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 10 e a carreira de número 11 será de um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três, quatro, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 12 será de um aumento e 7 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três, quatro, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 13 será de um aumento e 8 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 60 pontos. As carreiras de número 14 e 15 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. E já está aqui num tamanho bom, então vamos iniciar as diminuições. A carreira de número 16 será de uma diminuição e 8 pontos baixos. Vamos pegar aqui as duas alcinhas da frente dos dois pontos seguintes e arrematar com ponto baixo. E agora uma sequência de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 17 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 54 pontos. Carreira de número 18 será de uma diminuição e 7 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição, um, dois, três, quatro, 5, 6 e 7 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 19 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 48 pontos no final da carreira.
E já está ganhando forma aqui a nossa cabecinha, não é mesmo? Então, vamos seguir para a carreira de número 20, que será de uma diminuição e 6 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. E após a carreira de número 20, nós já podemos colocar aqui os olhos do nosso gatinho. Eu já deixei aqui marcadinho, para facilitar. Vou utilizar aqui olhos com travas de segurança de 13 milímetros. São bem grandinhos e na cor azul. Mas você pode escolher aí azul, verde, como achar melhor. Certo? Então, são os olhos com as travinhas. E aqui nós vamos contar a partir do anel mágico e vamos inserir aqui os olhos entre as carreiras de número 12 e 13. Vamos contar 12 carreiras para baixo e entre a carreira de número 12 e 13 nós vamos inserir aqui a agulha para abrir aqui o espaço para o olho e deixar sempre o fio bem para trás, certo? Então aqui eu vou pegar a minha pinça só para largar aqui o furo. E vamos então inserir o olho. E agora nós temos que deixar uma distância entre os olhos de 5 pontos, entre eles. Mas ainda temos que deixar um espaço da borda do olho, que dá em torno de 1 ou 2 pontos. Então, nós vamos pular aqui uns 7 pontos para a lateral, de 7 a 8 pontos, para poder inserir o segundo olho. E assim ficar 5 pontos entre eles. Ó, vamos sempre conferir aqui se está na carreira correta, né? E aí sim, a gente insere o olho. Agora a gente verifica e está com a distância dos 5 pontos entre eles, então a gente já pode colocar as travinhas de segurança. Essas travinhas aqui são um pouco mais difíceis de colocar. Coloquei aqui as travas, já está certinho, e ficou assim, ó, bem bonitinho. Então, aqui entre os olhos tem 5 pontos, se contar a carreira de número 12. Seguimos então para a carreira de número 21, que será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Na carreira de número 22, nós vamos dobrar o número de diminuições. Então, será uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 12 vezes, e não 6. Dessa forma, nós vamos reduzir aqui já bastante essa abertura. Então, eu fiz uma diminuição e um ponto baixo, e agora é só seguir repetindo, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E já podemos dar uma pausa para a colocação do enchimento. Vamos iniciar então a colocação do enchimento a partir daqui. E aí, conforme a gente for fechando a próxima carreira, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento. Lembrando de sempre já ir colocando lá no topo da cabecinha e depois acrescentando mais enchimento, moldando já
a peça formando a cabecinha no formato certinho. A carreira de número 23 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes agora. Voltamos à sequência de 6 repetições. Então, aqui, uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Finalizei a carreira de número 23 e ela foi a última da cabecinha. Aqui essa parte vai ser maior das bochechinhas e agora nós vamos iniciar a parte que vai para o corpinho. Aqui seria então o pescocinho. Nós vamos utilizar somente as alças da frente dos pontos, certo? Toda esta carreira será com as alças da frente de cada ponto. Então nós vamos seguir com um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Aqui fiz o meu primeiro aumento. E agora, sempre pegando a alcinha da frente. Um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Ó, aqui vocês já conseguem ver que ficaram as alcinhas de trás de cada um dos pontos ali por dentro, finalizando a cabeça. E aqui onde a gente fez nas alças da frente, ele vai fazer o formato já certinho para ir para o corpinho. Finalizei aqui então toda a carreira, ó, e ficou dessa forma. Então agora vamos seguir já com a carreira de número 25. Depois a gente coloca mais enchimento nessa cabecinha. A carreira de número 25, nós vamos pegar o ponto inteiro, normalmente. Então será um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Agora que a gente já fez essa parte, então a gente já pode finalizar aqui o enchimento da cabecinha. Vamos preencher bem ela para que ela fique bem firme, colocando aqui nessa parte que é maior. Inserir bem no centro aqui, quando a gente insere que ela entra fácil, é porque ainda está faltando enchimento. Então tem que acrescentar até que essa peça fique firme. Já estou finalizando aqui essa parte do enchimento, então, ó, e a cabecinha já está pronta. A carreira de número 26 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. Segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos.
As carreiras de número 27 até a número 30 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui estas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 30 e a de 31 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 32 e 33 serão também de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo essas duas carreiras e já retorno. A carreira de número 34 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 35 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 36 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. O nosso corpinho já está quase pronto, vamos colocar então o enchimento. Vamos iniciar lá onde foi o pescocinho dele. Vamos colocar ali, preenchendo bem, para que fique firme, e depois a gente segue com o enchimento no corpinho. Ó, inicio bem lá onde é o pescocinho, entre o pescoço e a cabeça, e depois segue no corpinho. A carreira de número 37 agora será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Fiz a diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Mais uma pausa para a colocação do enchimento. Agora preenchendo bem aqui a parte do corpinho, moldando ele, até que ele fique firme. E voltamos para as carreiras. A de número 38 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição, e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos.
Vou colocar mais um pouquinho de enchimento. E vamos para a nossa última carreira do corpinho, de número 39, que será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Então, sempre pegando as alcinhas dos 2 pontos seguintes e arrematando com um ponto baixo, fazendo diminuições até o final da carreira. Nós vamos finalizar essa carreira com apenas 6 pontos. Prontinho, vamos deixar agora um fio longo aqui, o suficiente para poder fazer o arremate. Então, vamos cortar ele. Já podemos tirar aqui esse marcador. E agora, com a agulha, a gente vai fazer o arremate. Para fazer esse arremate, nós vamos utilizar somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos, que vai formar um anel mágico invertido. Então, nós vamos passar o fio por todos os 6 pontos que restaram, somente pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. Prontinho, agora é só puxar. E fechou aqui o nosso anel. E agora pegar um pontinho aqui do lado e dar um nó. Feito isso, nós vamos inserir a agulha bem no centro do anel, atravessando aqui o corpinho, puxa bem, para que fique bem fechadinho. E agora a gente vai dar um nozinho aqui também. Pronto, e agora é só esconder esse fio aqui por dentro da peça e cortar ele. E está prontinho, então, a cabeça e o corpinho já. Agora nós vamos fazer o focinho do nosso gatinho. Com o mesmo tipo de fio, só que agora da cor branca, nós vamos fazer o focinho, iniciando também com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Já prendi aqui o meu fio e agora vamos fazer então 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel e agora a segunda carreira será de um aumento em cada um dos pontos. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Eu vou prender esse fio que ficou do anel aqui em uns 2 pontinhos. E eu não vou deixar ele lá para trás, vamos trazer ele aqui para frente. E depois vocês vão ver por quê. Então, vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E agora uma sequência de 2 aumentos. Nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos para cada um. Fiz o meu primeiro aumento e agora no ponto seguinte, o meu segundo aumento. Vamos seguir agora com 4 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos fazer mais 2 aumentos.
nos próximos 2 pontos. Então, vamos fazer um aumento no ponto seguinte. E agora, no próximo ponto, mais um aumento. E segue agora até o final da carreira com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto, finalizando a carreira com 16 pontos. A quarta carreira também é um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. No ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora, uma sequência de 8 pontos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. E agora segue com mais 3 pontos baixos até o final da carreira. 1, 2 e 3 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 18 pontos. E agora nós vamos tirar aqui o marcador e finalizar então essa parte com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Já podemos cortar aqui o fio, não precisa deixar ele longo, pois a gente não vai costurar, a gente vai apenas colar esta parte. Agora, este fio que ficou aqui, nós vamos inserir a agulha aqui no ponto seguinte e puxar ele para cá, porque nós vamos utilizar a parte do avesso da peça. Esta parte aqui vai ficar para trás. Ali vai a cola. Aqui vai ficar dessa forma o focinho com o lado avesso para frente. Então, nós vamos cortar aqui este fio, que era do anel e já está arrematado. E nós vamos ter que fazer agora um bordado do focinho aqui. Para fazer o bordado do focinho, eu vou utilizar aqui um fio mais fino, que é o fio Anne, só que eu vou utilizar ele da forma dupla. Então, você pega aí o fio bem comprido e dobra ele, colocando ele duplo na agulha. Agora, nós vamos fazer aqui, nesta parte de cima, um formato de um V, que será o focinho dele. Pegando aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira. Certo? Saindo aqui nesta parte da frente. Então, nós vamos inserir a agulha lá por trás, saindo aqui, ó, logo acima do anel mágico. Cuidar o formato da peça, né, que ele tem que ficar bem em cima aqui. Então, o fio que a gente finalizou lá com ponto baixíssimo fica bem para baixo. Dessa forma não tem erro. Agora eu vou prender ali o fio atrás só para ele não sair do lugar aqui, conforme eu for bordando. Este fio aqui, ó, fica bem para baixo. Esta é a posição correta. E vamos seguir, então, fazendo aqui o nosso bordado. Agora eu vou passar o fio para cá. E nós vamos até essa altura aqui, de cima para baixo, é entre a primeira e a segunda carreira. Então, vou inserir aqui a minha agulha. Uns 2 pontinhos para o lado, eu vou sair com ela. E agora eu vou inserir no mesmo local onde eu iniciei ali com o bordado, ó, bem aqui embaixo. E a gente já delimitou aqui a área do bordado. Então, nós temos que fazer o bordado dentro desse V. Vamos inserindo sempre a agulha lá por trás, na mesma carreira. E aí, a gente insere embaixo, sempre também no mesmo pontinho. Já cuida para que o fio não embole, então fica segurando assim com o dedo que fica mais fácil.
E aí agora é só ir fazendo aqui o bordado dentro dessa área que a gente deixou já delimitada. Então é só ir bordando até completar toda ela, até preencher aqui o focinho certinho. O meu já está bem preenchido aqui. Sempre cuidando aqui o fio para que ele não embole ou saia da área marcada. Cuidando para que não fique aparecendo os pontos da cor branca da parte de trás, para que fique bem fechadinho o bordado. E agora a gente passa o fio aqui por cima para esconder ali esta partezinha aqui que ficou aparecendo na parte branca, fazendo o formato bem direitinho do focinho. Certo? E se já estiver aí o formato bem bonitinho, certinho, ajusta bem com a agulha. Se estiver tudo certinho, é só a gente dar um nó agora nesses fios lá atrás. Só cuida para não apertar muito para não deformar a peça. Depois que a gente deu o nó, é só cortar esse fio aqui atrás. E esta parte do focinho já está pronta. Falta aqui a boquinha do nosso gatinho. Para o bordado do focinho, eu vou usar o mesmo fio, só que agora de forma simples, eu não vou usar ele da forma dupla. E aí nós temos que fazer o formato aqui, bem bonitinho da boquinha, que é o que faz toda a diferença no focinho e no rostinho dele. Então a gente insere a agulha lá por trás também, na altura que a gente quer que fique a boca. E aí a gente faz o formato que ela vai ficar, que é mais ou menos assim. E aí, na mesma altura do outro lado, a gente insere a agulha. Nós vamos ter que fazer ali abaixo do focinho, prender essa parte aqui da boquinha. Bem no centro, bem alinhado. Passo o fio por cima do fio da boquinha. E puxa até a ponta do focinho. Insere a agulha aqui bem na pontinha do focinho. E agora é só fazer o formato aqui embaixo e prender com um pontinho em cada lado. E após fazer o formato certinho, a gente sabe onde a gente tem que dar um pontinho para que fique preso ali, sem se mover a boquinha. Então, a gente vai passar aqui o fio também por cima da boquinha, prendendo, então, com um pontinho para que ela fique no formato certinho e não saia do lugar. E agora a gente já insere a agulha saindo do outro lado para fazer a mesma coisa, dar um pontinho ali também. É difícil? Não, não é. É só ir ajeitando até que fique no formato bonitinho. Fez, não ficou bonitinho, desfaz e faz novamente. Nem sempre eu acerto de primeira. Normalmente eu tenho que fazer mais de uma ou duas vezes. Então é só ir ajeitando. Tem que ter paciência.
E agora que a gente já fez o pontinho ali, a gente passa o fio por cima aqui, dando o pontinho, saindo lá atrás. Se está já bem certinho, ajeitadinho, então a gente já pode também dar um nó no fio lá atrás. Acho que o meu aqui já está bonitinho, então é só dar um nozinho lá atrás para prender o fio. Só cuidar na hora de dar o nó para não puxar muito o fio, senão sai tudo do lugar. Dá um nozinho aqui de leve. Como a gente vai colocar a cola depois aqui, então já vai ajudar a prender bem. Então não precisa dar um nó muito apertado. Prontinho, já podemos cortar aqui o fio, vamos só ver se está certinho. Corta o fio e não se preocupe com essas pontas de fio aqui que vai ficar tudo escondido depois que a gente colocar a cola. Esse fio aqui eu também já posso cortar, deixar ele bem mais curto. Também vamos prender com a cola lá atrás. E agora vamos posicionar então o focinho na cabecinha aqui do gatinho. Ó, só de colocar na frente assim já fica um amor, não é mesmo? Então vamos posicionar desta forma. Verifica direitinho antes de colar, né? Porque depois que colocar a cola não dá para tirar. E também tem que estar bem posicionado já certinho para não sujar de cola a peça. Vamos colocar a cola aqui atrás. Eu utilizo essa cola aqui de silicone líquida. Ela cola super bem. Então, nós vamos colocar aqui a cola por toda essa parte aqui de trás. E, inclusive, tem que colocar bem na bordinha aqui, cuidando para não passar, né, pro outro lado, fazendo o contorno bem certinho, para não sujar de cola do outro lado. Passa bem na bordinha, que é bem importante. Aguardar uns 3 minutos para que essa cola seque um pouquinho. Já aguardei aqui os 3 minutos, a cola já está um pouquinho mais seca, então a gente já pode colocar no nosso gatinho. Verifica bem a posição, ó, bem aqui onde eu estou com o dedo é onde a gente inicia o focinho dele ali em cima. Então, cuida na hora de colar para não sujar a peça. Coloque já bem certinho no local exato. Posicionou corretamente? Então é só pressionar aqui até que ele cole bem, né? Que ele fique toda a parte branca bem coladinha, bem justinha na cabecinha. E aí depois você fica segurando assim, pressionando por alguns minutinhos, só para que ele não saia do lugar. E já está ficando um amor o nosso gatinho, não é mesmo? Já ficou colado certinho. Agora vamos fazer então as orelhinhas do nosso gato. Para tecer as orelhas, vamos utilizar o mesmo fio que utilizamos para o corpinho e para a cabeça. Então, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo vezes 3. Serão 3 repetições e não 6. Então, um aumento e um ponto baixo. Repete mais 2 vezes. Já vamos prendendo ali o fio do anel. Um aumento e um ponto baixo. E mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Vamos finalizar esta carreira então com 9 pontos. A terceira carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos.
A quarta carreira também será de um aumento e 2 pontos baixos vezes 3. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E repete mais 2 vezes. Um aumento e 3 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 15 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos vezes 3. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A sétima carreira será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 21 pontos. A carreira de número 8 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 21 pontos. Ponto sobre ponto. E agora vamos finalizar então a orelhinha com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio bem longo para a costura. Vamos puxar aqui o fio e tirar o marcador. E está pronta então a primeira orelhinha, e agora é só você voltar o vídeo aqui no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e já podemos fazer a costura então na cabecinha. Para iniciarmos a costura, nós temos que cuidar aqui só a posição delas para que elas fiquem bem certinhas. Dependendo da forma como a gente coloca a orelha, faz toda a diferença para o rostinho do nosso gatinho. Então, vamos posicionar aqui, ó, entre as carreiras de número 11 e 12, a partir do anel mágico. E aqui vai ser o início da nossa costura. Então, você conta aqui, a partir do anel mágico, 11 carreiras para baixo, e entre as carreiras de número 11 e 12, você inicia a costura. E nós também temos que deixar uma distância dos olhos. Ele será aqui no sétimo ponto depois do olho. Então, nós vamos verificar aqui a carreira e também a distância do olho de 7 pontos. No sétimo ponto é que você inicia a costura. E vamos costurar fazendo este formato, não costurando em linha reta. A gente vai fazer este formato mais arredondado, que dá um ar mais bonitinho para a peça. Então, para inserir a agulha na orelhinha, sempre pega os pontos da frente e os de trás juntos, unindo eles. E aqui eu vou subir já uma carreirinha para cima na cabeça. E aí é só seguir costurando. Ó, já está ficando aqui no formato abaloado, do jeitinho que é para ficar. E aí nós temos que cuidar só a altura que vai a orelhinha na cabeça, lá em cima. Aqui eu já posso seguir em linha reta, alguns pontinhos, né?
E agora a gente já pode começar a seguir com a costura aqui mais para a parte da frente da cabecinha, voltando aqui os pontos, para ele fazer o formato certinho. A gente tem que cuidar aqui na hora de costurar, para que a costura fique entre as carreiras de número 5 e 6 aqui no topo da cabeça, não pode ultrapassar esta carreira, porque senão fica muito para cima e daí já não faz o formato do gato, né, já fica umas orelhas muito em pé, não vai ficar tão bonitinho. Então eu já cheguei aqui no meu limite, e aí eu só sigo costurando em direção aos olhos, para fazer o formato dela bem bonitinho, ó, para que ela fique assim, neste formato. Quando estiver já certinho, na posição correta, aí nós vamos dar um nozinho, aqui pegar, passar a agulha aqui num pontinho, e já passar o fio por cima da agulha para dar um nó. Feito o nozinho, é só inserir essa agulha, então, atravessando por dentro da cabecinha. Ó, ficou bem certinho o formato. E agora é só esconder, então, esse fio. Só vou ajeitar aqui com a ponta da agulha mesmo para fazer o formato mais arredondadinho da cabeça, endireitando ali a orelhinha. E aqui eu vou dar mais um pontinho de segurança, e aí é só esconder esse fio e cortar. E agora é só fazer o mesmo para o outro lado. Da mesma forma que a gente fez a costura da primeira orelha, fazer para a segunda, cuidando aqui a posição para que fique correta. Orelhas costuradas, o nosso gatinho já está ficando cada vez mais fofinho. Então vamos tecer as patas, agora as patas dianteiras, os bracinhos dele. As patas também serão com o mesmo fio que a gente fez o corpinho, iniciando com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já vamos prendendo o fio lá atrás. E é só seguir então com 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A sexta carreira será um pouquinho diferente. Vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora uma sequência de 6 diminuições, pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, vamos arrematar com ponto baixo. Então, fiz a minha primeira diminuição, agora a segunda diminuição, a terceira diminuição, quarta diminuição, a quinta diminuição e a sexta e última diminuição. E em seguida, vamos fazer mais 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 12 pontos. E aqui já fez o formato da patinha. Vamos para a carreira de número 7, também teremos diminuições.
Vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, 2 diminuições na sequência. Uma diminuição e 2 diminuições. E agora seguimos com 4 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. 1, 2, 3 e 4. Finalizamos então essa carreira com 10 pontos. E já temos aqui o formato certinho da patinha. Ficou assim. A oitava carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora 2 aumentos. 2 pontos baixos juntos nos próximos 2 pontos. Então, aqui no primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos juntos, que formam um aumento, e no ponto seguinte, também 2 pontos baixos juntos, que é o segundo aumento. E agora, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. São 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 12 pontos. Já podemos parar aqui um pouquinho para colocar o enchimento aqui nessa patinha. Então, vamos encher, fazendo o formato certinho da patinha, deixando ela bem arredondadinha. E aqui está, então, o formato da patinha. Agora já podemos seguir, então, para as carreiras, que serão de número 9 até a número 14, de ponto sobre ponto. Serão um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 14 e aqui nós temos já o nosso bracinho. Vamos então preencher com o enchimento. Prontinho, e ficou assim, ó. Vamos seguir então com a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez. Uma diminuição e 4 pontos baixos. Vamos finalizar então esta carreira com apenas 10 pontos. A carreira de número 16, que será a última, será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos. Finalizei então a carreira e já podemos tirar aqui o nosso marcador. E agora a gente vai fechar o bracinho na parte de cima ali com pontos baixos. Só temos que cuidar se está na posição correta. Ainda está faltando, acho que um pontinho para poder deixar certinho na posição com a patinha para frente. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui, só para chegar no local certinho. Ó, agora eu já consigo fechar assim e a patinha ficar para frente. Então, nós vamos fechar, unindo a parte da frente com a parte de trás,
com pontos baixos. Então, é só seguir fazendo aqui pontos baixos, fechando a peça. Serão 5 pontos baixos no total. Este é o último pontinho, ele fica sozinho mesmo. E agora é só deixar um fio longo aqui para a costura depois. Este é o formato do bracinho. Vou puxar aqui o fio e a primeira patinha dianteira está pronta. Agora é só você voltar o vídeo nesta parte da pata dianteira e fazer a outra igual. Já estou com as duas patinhas prontas, então vamos fazer agora as patas traseiras. Para fazer as patas traseiras, também vamos iniciar da mesma forma, com o anel mágico. A diferença é que agora a pata traseira será um pouquinho maior. Vamos então iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto, já prende aqui o fio atrás. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 5 pontos baixos vezes 3. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 5 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 21 pontos. A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 21 pontos. Carreira de número 6 será de 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora 6 diminuições. Uma diminuição, duas diminuições, três diminuições, quatro diminuições, cinco diminuições e seis diminuições. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 15 pontos. E já tem aqui o formato do pezinho, da patinha. A carreira de número 7 será de um ponto baixo para cada um dos pontos. Ponto sobre ponto. Então, é só seguir repetindo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 15 pontos. A carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos.
e segue repetindo mais 2 vezes, uma diminuição e 3 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. E aqui já temos o formato então da patinha. As carreiras de número 9 até a número 14 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 14 e agora temos que colocar o enchimento desde aqui da patinha até o resto da perninha. Primeiro vamos preencher bem a patinha, fazendo o formato certinho dela, moldando a pata, e depois a gente segue para a perninha. A patinha já está bem direitinho, e agora vamos então seguir com a perna. E este é o formato da perninha. Não precisa encher muito até aqui em cima, porque depois ele não consegue ficar sentado. Então assim já está bom. A carreira de número 15 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E repete mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 10 pontos. E esta então foi a última carreira, podemos tirar aqui o fio marcador. E nós vamos fechar da mesma forma que a gente fez com o bracinho. Só que para isso nós temos que fazer ainda alguns pontinhos para que cheguem nessa posição, que a patinha fique para cima. Então nós vamos fazer de 2 a 3 pontinhos aqui, para completar. Com 2 pontinhos já está bom. Então a gente já pode fechar aqui a perninha. E para fechar, nós vamos unir a parte da frente com a parte de trás, com pontos baixos. Então vamos unir os pontos da frente e os de trás, finalizando sempre com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. E aí vamos deixar aqui um fio longo para a costura. A patinha já está pronta, então agora é só você voltar no início dessa parte da pata traseira e fazer a outra igual. Já estou com as 2 patinhas prontinhas, e a última parte que está faltando então é o rabinho do nosso gato. Para fazer o rabinho, vamos iniciar com a cor branca. A gente vai fazer ele com 2 cores, a ponta vai ser branca e depois no cinza normal. Então vamos fazer aqui um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo vezes 3. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos. As carreiras de número 3 até a número 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Já podemos fazer a alteração de cor. Então, vamos puxar aqui o fio e pegar o cinza. Então, a gente vai inserir a agulha aqui no pontinho, na alcinha da frente, na parte de cima, na alcinha lateral esquerda do ponto. E já puxa o fio cinza. E agora a gente já pode fazer o ponto baixo seguinte. Eu vou fazer aqui 2 pontinhos. Então, a gente já pode puxar esse fio branco, ó. Não precisa ter medo que ele não solta. E vou dar um nozinho aqui só para prender o fio cinza. Então, a gente pode cortar o fio branco. Prontinho, então já estamos aqui com a cor cinza. E é só seguir, então, agora fazendo pontos baixos. Nos primeiros pontos, a gente prende aqui os fios que ficaram ali atrás para deixar arrematado. Mas é só nos primeiros pontos mesmo, depois pode cortar essas pontas que ficaram de sobra. Ou se quiser, também pode deixar no lado de dentro do rabinho, tanto faz. E agora é só seguir com as carreiras de número 6 até o número 14, eu vou cortar aqui o fio. Então, vamos fazer da carreira de número 6 até a número 14 de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Finalizei a carreira de número 14 e assim ficou o nosso rabinho. Podemos tirar já o marcador. Vamos deixar um fio longo aqui para a costura. Puxa o fio. E agora, para que ele não fique murcho, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Mas é bem leve esse enchimento, é bem pouco. Só para dar um voluminho, para que ele não fique feio, né, depois. Então, bota um pouquinho bem lá na ponta e depois acrescenta mais um pouquinho aqui na parte mais para cima. Espalhando esse enchimento ali dentro. Mas não pode ficar firme, tem que ficar assim, ó, que a gente possa dobrar ele um pouquinho. Prontinho. Ele fica flexível assim, ó, a gente consegue dar uma dobradinha nele. Agora nós vamos deixar o nosso gatinho ainda mais simpático, fazendo a pintura das bochechas dele aqui. Vou utilizar uma tinta de tecido de um rosa bem clarinho, que é a que eu tenho aqui. Este é um rosa bebê. Mas se você quiser passar um tom de rosa um pouquinho mais forte, não tem problema, fica até mais bonito. E eu utilizo este pincel aqui que tem as cerdas redondas, que fica mais fácil de fazer o formato arredondado ali no rostinho. Então, a gente dá uma batidinha na tinta, de leve, e agora a gente tira o excesso da tinta em um pano, um tecido qualquer. Então, é só tirar o excesso, e aí a gente vai passar no rostinho fazendo o formato da bochecha, arredondada. Então, a gente primeiro faz o formato e depois a gente dá umas batidinhas para penetrar aqui a tinta. Perceba que é só uma sujeirinha de tinta que a gente passa, não é aquela tinta bem carregada, né? Então, primeiro a gente faz esse formato, fazendo o círculo, arredondando aqui essa bochecha. E agora a gente passa para o outro lado, da mesma forma, bate o pincel lá na tinta e passa ali no pano para tirar o excesso. E aí faz o formato arredondadinho aqui também, formando a bochechinha dele. Cuida para ficar na mesma posição do outro lado. Agora que a gente já fez isso, a gente passa de novo na tinta e dá mais umas batidinhas agora, bem no centro
aqui da nossa bochecha, para que ele fique mais forte. Ó, a gente vai dando umas batidinhas assim que ele vai ficando mais forte daí. E não vai acumular a tinta, né, nos pontos. Com batidinhas leves. Até ficar da forma que você achar que ficar melhor aí para você, mais bonitinho. Sempre com batidinhas. E aqui o meu já está bom, ó. Ficou bem redondinho e está bonitinho. Agora com um fio bem mais fino, eu uso sempre aqui o Clea 1000 para fazer essas partes mais delicadas. Nós vamos fazer os bigodinhos do nosso gatinho que vão ser mais na lateral do rostinho. Então a gente insere a agulha aqui por trás da cabecinha, saindo bem próximo ali a maquiagem da bochecha que a gente acabou de fazer. E aqui está uma carreira para baixo dos olhos, né? Então a gente faz esse formato aqui, ó. A gente sobe uma carreira, contando aqui uns 3 a 4 pontos para a lateral, e aí a gente insere a agulha saindo na carreira abaixo. E agora, esta aqui que será a do meio, nós vamos fazer este bordado aqui em linha reta. Insere novamente a agulha, saindo abaixo lá da onde a gente fez a outra, e puxa o fio uma carreira para baixo também. De 1 a 2 carreiras sempre. Aí você verifica aí como está ficando para você. Agora é só inserir a agulha saindo do outro lado da cabecinha e repetir os mesmos passos que a gente acabou de fazer. Fazendo no mesmo formato, cuidando para que fique nas mesmas carreiras, para que fique bem alinhado. Vou só ajustar aqui o enchimento por dentro da cabecinha para fazer o formato mais bonitinho aqui do rostinho. E então a gente faz da mesma forma. Vamos subir aqui uma carreira, inserir a agulha, saindo na carreira de baixo, verifica se está igual do outro lado. Coloquei aqui, ficou um pontinho mais para o lado, então eu vou fazer igual o que está do outro lado. Vou puxar aqui um ponto mais para a esquerda. E agora sim eu inicio o bordado. Então eu faço, conto a mesma quantidade de pontos que eu deixei do outro lado e faço a mesma coisa aqui. E agora é só seguir os mesmos passos, fazendo o bordado da mesma forma que a gente fez do outro lado. E neste último aqui de baixo, a gente vai inserir a agulha, atravessando a cabecinha, saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para poder dar um nó nesse fio. Prontinho. Vou puxar aqui também o enchimento para ficar igual do outro lado. E agora sim é só dar um nó lá atrás e esconder o fio. Prontinho. Agora é só cortar o fio.
E agora vamos fazer as costuras e a montagem do nosso gatinho, né, que já está quase pronto. Está ficando muito fofinho, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui a patinha dianteira a gente vai posicionar desta forma, que ela fique voltada para frente. Então a gente vai pegar essa carreira aqui bem abaixo ali onde iniciou o corpinho e vai inserir aqui a agulha para fazer o nosso primeiro pontinho ali, prendendo o bracinho. E não tem mistério, é só pegar aqui os pontos da última carreira do bracinho e ir pegando aqui entre os pontos do corpinho. E não vamos fazer uma costura em linha reta, então ele tem que ficar na diagonal para fazer esse formato aqui, ó, com o bracinho para frente. E agora eu pego os pontos do bracinho e pego na carreira de baixo aqui no corpinho. E sigo costurando desta forma, até ficar alinhado aqui com a orelhinha. Não pode passar dessa linha da orelha. Ó, ficou alinhado até aqui, então está certinho. O bracinho vai ficar soltinho para que possa levantar, se quiser, os bracinhos. E se a gente quiser que ele sente, a gente só coloca ele com os bracinhos para frente. E agora é só fazer aqui o último pontinho e já podemos dar um nó. Vou dar aqui um nozinho. A posição está certinha. Então, podemos finalizar agora inserindo aqui a agulha por dentro do corpinho e dando aquele nozinho de segurança que eu sempre costumo dar. Prontinho, agora é só inserir essa agulha aqui para esconder o fio e cortar ele. Então, o primeiro bracinho está pronto. E agora é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado, prendendo o bracinho da mesma forma. Os braços já estão costurados e ficou já direitinho, ó, bem bonitinho. E agora vamos então para a costura das perninhas. Vamos posicionar aqui a perninha de forma que fique alinhada a costura da perna com o braço e a orelhinha lá em cima. Então, esta é a posição que ele deve ficar para ficar sentadinho. Então, a gente pega ele dessa forma, com as patinhas para frente, e já vai posicionando da forma que a gente quer que ele fique e vai fazendo a costura. Nós vamos iniciar a costura mais ou menos aqui entre a terceira e a quarta carreira, a contar ali do nosso anel invertido. E aí é só fazer da mesma forma, pegando os pontos da última carreira ali da perninha, prendendo com os pontos do corpinho e sempre cuidando o formato para ver se ele tá ficando sentadinho, se tá ficando certinho. E aí a gente vai subindo também na diagonal, até chegar na linha ali da costura do bracinho. Ó, não foi em linha reta, ele ficou na diagonal e está alinhado ali com o bracinho. Então ele fica bem bonitinho quando ele tá sentado.
Agora é só verificar se ele em pé ele fica certinho, ó. Ele tem que ficar desse jeitinho, sentadinho na posição com os bracinhos para frente, entre as pernas, e em pé ele fica com as perninhas mais abertinhas. Se está tudo ok, é só a gente agora finalizar com um nozinho. Vamos pegar aqui o último ponto. E agora já posso dar o meu nó. Ó, ficou desse formato. E então a gente já pode inserir a agulha por dentro do corpinho, dar aquele nozinho de segurança. E agora a gente esconde esse fio e é só cortar. E agora é só seguir os mesmos passos para fazer a costura do outro lado, da outra perninha, posicionando os bracinhos para frente e colocando aqui a perninha na posição certinha para fazer a costura. As perninhas já estão costuradas e para finalizarmos o nosso gatinho, está faltando apenas o rabinho. Então a gente posiciona ele assim desta forma sentado para verificar aqui a posição certinha do rabinho. Vamos usar aqui a agulha para puxar o enchimento bem para trás, formando o bumbum do nosso gatinho, para que ele fique bem bonitinho sentadinho. Então agora a gente posiciona o rabinho de forma que quando a gente coloque o rabinho, ele pare na posição sentado, que ele não caia para trás. Esta parte ali da emenda das cores, a gente deixa para baixo, desta forma. Então, vamos costurar aqui nesta posição. Aqui não tem uma carreira corretinha para passar para vocês, porque dependendo do jeito que você fez o seu, vai dar uma carreira diferente da minha. Então, só posiciona de forma que ele fique bem sentado e inicia a costura. Só cuidar aqui a troca de cor, se ficou aparente, para que ela fique mais para a parte de baixo, não fique aparecendo quando ele estiver sentado. E a costura também é bem simples, não tem mistério, só cuidar o alinhamento dele aqui, ó, atrás do corpinho, para que fique bem centralizado. E aí é só seguir costurando, contornando o rabinho, sempre passando a agulha nos pontos da última carreira do rabinho e depois passando entre os pontos aqui do corpinho, contornando todo o rabinho. Ó, tá alinhado, então é só seguir costurando. Aqui o meu ficou entre a terceira e a quarta carreira, a contar do anel mágico. Já estou chegando aqui no final da costura. E aí é só dar aquele nozinho, como de costume. Para prender bem o fio. Vou dar aqui meu nó de segurança, esconder este fio e cortar.
E o nosso gatinho kawaii de crochê está pronto. E olha que amor que ficou. Eu tô apaixonada por esse gatinho, não sei vocês, mas eu achei muito fofinho. E a textura desse fio é muito boa. Os pontos ficam até mais bonitos. Agora me conta, o que você achou desse gatinho? Com certeza as crianças irão amar. E para deixar ele ainda mais kawaii, que tal brincar com as cores e fazer ele ainda mais colorido? E lembram que eu falei lá no início do vídeo que estava pensando em fazer uma coleção de bichinhos nesse estilo kawaii? Eu não estava brincando. Me conta, o que você acha da ideia? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de curtir o vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.